comum pensar que certos personagens dos velhos filmes de faroeste são fictícios, mas na verdade, tais mocinhos e bandidos realmente existiram. É claro que nem todos foram realmente mocinhos e tão valentes ou infalíveis como dizem as lendas, como também alguns bandidos não se transformaram em fora da lei por simples opção ou por pura malvadeza. Alguns assaltantes de bancos famosos, como Jesse James, foram praticamente empurrados para o crime devido à Guerra Civil Americana. Jesse James e o seu irmão Frank foram o terror por muitos anos para as companhias férreas intercontinentais, que praticamente expulsavam os agricultores de suas fazendas para dar passagens aos trilhos e para os bancos no Missouri. Mas antes de se tornar um fora da lei, Jesse James era agricultor e ajudava seu pai a administrar as terras de 100 acres. E após a morte desse pai, Jesse James tomaria as rédeas do comando do rancho do pai, explodindo a guerra de secessão entre o norte e dos casacos azuis representando a união contra o sul rebelde dos confederados, ou casacos cinzas, do qual fazia parte os irmãos James, e a inesperada morte da sua mãe o levaram a abandonar o rancho para combater os nortistas através de guerrilhas. Daí Jesse e Frank James se ingressaram em um bando como de Quantrill, que se diziam guerrilheiros, mas que na verdade acabaram por se tornar apenas fora da lei, assassinos e assaltantes de bancos e trens pagadores. Mesmo após o término da guerra, com a derrota do sul rebelde, Jesse James, temido por sua pontaria, teria sido assassinado em sua própria casa quando subia numa cadeira para limpar um quadro na parede. Estava desarmado e foi baleado na cabeça por um covarde e seu irmão, que queriam se integrar ao bando de James para o último trabalho. Na verdade, a dupla assassina se aproximou de Jesse James com a intenção de assassiná-lo em busca de fama e recompensa. Com sua morte, Jesse James conquistou um status próximo ao de mártir e até hoje é venerado pelos sulistas.
Sua área de atuação era mais concentrada no sul da Califórnia e no norte do México, tendo uma vila próxima da fronteira para onde se refugiava quando as coisas apertavam. Billy teria começado a sua carreira criminosa ainda criança, daí o Kid no meio do nome, com pequenos furtos, roubo de cavalos, até alcançar a posição de assaltante de bancos. Billy, o garoto, além do carisma, era também conhecido pela sua boa mira. Dizem que quando lançavam a moeda no ar, ele atirava na mesma e acertava 6 vezes sem deixá-la cair no chão. Mas é notória sua impiedade, pois atirava a sangue frio contra os que considerava seus inimigos, mesmo estando rendidos. Sua popularidade e imagem de Robin Hood no Novo México se deve, sobretudo, às ações de Billy contra os xerifes corruptos que atormentavam os pequenos fazendeiros e rancheiros da região. Mas existem versões em que se afirma que ele não compartilhava os seus furtos com mais ninguém, a não ser com os comparsas de crimes. A sua simpatia pela cultura mexicana era notória. Apreciava a culinária, a música, a tequila e as mulheres também, com as quais fazia muito sucesso. Após muitos assaltos, prisões e furtos, Billy the Kid teria sido morto numa fazenda em Fort Summer por um ex-companheiro de guerrilhas que fora designado delegado federal pelo governo. Seu nome era Pat Garrett. Segundo Garrett, ele adentrou no quarto de Billy e o esperou próximo à sua cama na escuridão. Quando este passou pela porta indagando sobre quem seriam os 2 homens desconhecidos que estavam lá fora, Garrett o alvejou no peito por 2 vezes, sem a mínima chance de reação por parte de Billy the Kid. Pat Garrett tinha sido perdoado pelo Estado pelos crimes passados em troca da captura ou morte de Billy the Kid. Versões não oficiais dizem que os 2, Billy e Pat, simularam a morte de Kid para que ele nunca mais fosse caçado pela lei e que este teria morrido de velhice. Um idoso de 90 anos morreu em 1950, afirmando para a imprensa que o verdadeiro Billy the Kid era ele. Mas nunca se comprovou a veracidade das suas afirmações. No início da década de 2000, as autoridades do Novo México e do Texas colheram dados dos restos mortais de Catherine Aldrin, mãe de Billy, e morta em 1874, e do velho misterioso conhecido como Bruce Bill Roberts, para um tirateima. Se fosse confirmado que Bruce Bill era realmente Billy the Kid, Pat Garrett seria lembrado como um dos maiores fraudadores da história. O resultado ainda não foi divulgado. A verdade é que o corpo de Billy the Kid teria sido enterrado por camponeses e seu túmulo nunca foi identificado. Garrett gozou muito tempo da glória por ser quem causou a morte de Billy the Kid, mas para o seu azar, ele foi morto com um tiro na nuca anos depois, em virtude de uma disputa de negócios mal sucedida. Bootsy Catzy e Sundance Kid, que atuavam juntos ao bando dominado The Wild Bunch,
quando a lei começou a persegui-los implacavelmente, o bando foi desfeito e a dupla resolveu fugir para a América do Sul, deixando seus rastros pela Argentina, Peru, Chile e Bolívia, onde continuaram a praticar seu ofício principal: roubos à mão armada. A namorada de Sundance Kid, a belíssima Ita Price, os acompanhou, mas retornou aos Estados Unidos após adoecer. Mas, por serem tipicamente gringos, se viram afamados prematuramente. Assim foram reconhecidos ao se hospedarem numa pensão em San Vicente, depois de efetuarem um assalto a funcionários de uma empresa que carregava milhares de pesos para um pagamento de trabalhadores locais. Os dois foram cercados por uma tropa de exército boliviano e foram massacrados sem piedade. Mas há controvérsias sobre a morte da dupla, pois os dois norte-americanos, ou gringos, como assim queira, supostamente mortos pelos soldados, foram enterrados por lá mesmo sem uma identificação oficial. Numa versão alternativa, se diz que durante o cerco, um deles foi seriamente ferido e recebeu um tiro de misericórdia do companheiro e em seguida se suicidou com um tiro na cabeça. Há outros relatos em que ambos teriam fugido de volta para os Estados Unidos e vivido na clandestinidade com outras identidades. Sundance Kid, que tinha fama de hábil pistoleiro, mas que nunca teria assassinado ninguém durante seus inúmeros roubos juntos a Bootsy, teria adotado o nome de William Henry Long e falecido realmente em 1936. Wild Bill Hickok, um autêntico pistoleiro e aventureiro que às vezes carregava uma insígnia de delegado no peito. Um apelido que Bill detestava era de Buck Bill, ou Bill o Pato, em referência ao seu grande nariz pontiagudo. Mas o que o tornou famoso foi um apelido de Wild, selvagem em português, que não era de graça, pois não fugia de uma boa briga, quer seja com os punhos, facas, contra um ou mais homens. Consta que chegou a matar com um punhal um urso pardo durante uma viagem, quando um condutor da diligência, ao ser surpreendido pelo animal enquanto descansava, era um bom exímio atirador e desconhecia o medo, mesmo que nos últimos anos da sua vida tivesse suas vistas prejudicadas por um glaucoma, o que aparentemente não teria diminuído sua eficiência como pistoleiro. Seu problema nas vistas era o que obrigava a nunca ficar de costas ou de lado para uma porta ou provável oponente, principalmente num jogo de cartas, pois a sua visão periférica tinha sido afetada. Ironicamente, Wild Bill morreria por um tiro na nuca dado à traição enquanto jogava pôquer por um ilustre desconhecido que se aproximou pela porta dos fundos sem que Wild Bill percebesse. Wild Bill Hickok teria começado a sua carreira de aventureiro como condutor de diligências que atravessavam territórios indígenas hostis. Passou em seguida a servir ao exército como scout, guia ou batedor, claro, caçador de bisões e não de búfalos.
delimitador de fronteiras, participou da Guerra da Secessão, defendendo a União, ou os Casacos Azuis. Foi delegado de fronteira, pistoleiro habilidoso, sacava ambas as armas, modelo Colt Very, investidas na cintura, ou ao mesmo tempo, com uma lista extensa de vítimas e jogador profissionais. Teve um caso amoroso com a famosa pistoleira, condutora de diligências e também jogadora de cartas, Jenny Calamity, ou Jenny Calamidade, como assim dizem. E para completar, Wild Bill era viciado em ópio, que era somente o que fazia relaxar. Além de pôquer, Hitchcock também tinha uma fama que realmente era merecida. Normalmente, quem se colocou à sua frente em um desafio se deu muito mal. E geralmente eram bandidos ou pistoleiros em busca de fama. Wild Bill Hitchcock chegou a ir para o leste, onde ficaria em paz e longe das provocações e desafios, onde participaria de circo do Velho Oeste montado pelo lendário e aposentado Buffalo Bill. Só que não se adaptou às luzes fortes daquele teatro e voltou ao oeste. A ironia é que o destino quis que Bill fosse assassinado pelas costas por um covarde que o perseguia como um ilustre e que alegou ter vingado seu pai assassinado por Hitchcock. Ou por outra versão, a mãe desonrada pelo mesmo.